Boa noite, casa. Boa noite. Bem-vindo, bem-vinda à nossa roda de conversa, na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo, com o nosso coração cheio de expectativa para as nossas experiências com Deus. Mais uma quinta-feira, mais uma conversa sobre cartas para o novo mundo, dessa vez Colossenses. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo como resposta para o vazio de Deus. E hoje eu tenho muita alegria de ter comigo na nossa roda de conversa, de ter em casa, ter na nossa casa, Felipe dos Anjos, o Duza, meu amigo, meu irmão, pastor da IBAB, pastor do IBAB Cidade, pastor do IBAB Adulto, pastor da IBAB, para a gente conversar hoje. Vai ser um papo, eu tenho certeza, um papo muito esclarecedor. E tendo olhado um pouquinho as perguntas que chegaram, um papo, uma conversa muito desafiadora, que a gente não pode se atrever a ela sem a oração. Então, eu peço para você, Duza, eu dou boas-vindas, agradeço a sua presença aqui, peço para você orar para a gente começar a nossa conversa. Vamos lá. Jesus querido, nós que, graças à sua bondade, à sua misericórdia e à sua presença entre nós, nós que podemos falar com Deus, Deus Pai, nosso querido Deus. Jesus, nós queremos pedir a sua presença entre nós. Amém, Senhor. A sua presença reveladora, Amém. a sua presença que faz atual a sua palavra. Amém. E a sua presença que nos inspira, motiva a te conhecer e a querer conhecer mais. Nossa sensação é como aquelas duas irmãs que recebeu o Senhor em casa. Nós estamos aqui na nossa casa recebendo o Senhor e te pedimos que o Senhor nos dê a graça de ouvir a sua palavra. Amém. A sua palavra. Amém. E se a gente precisar tirar de entre nós alguma outra palavra que não seja a sua, que o Senhor nos ajude. Amém. Amém. Em seu nome mesmo oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 E aí, estamos prontos? Não, não estamos prontos. Olha, Duza, eu não imaginava. Eu tinha uma noção que essas cartas de Paulo, com essa lente, cartas para o novo mundo, elas trariam muitos desafios de leitura, de hermenêutica, de respostas para dilemas do contemporâneo, mas eu não imaginava que seria dessa ordem. Sim. E não imaginava que eu estaria falando, que eu estaria apresentando um novo mundo para as pessoas que deveriam estar apresentando um novo mundo. É mais ou menos isso que eu queria dizer. Você não imaginou que você teria que mandar cartas tão antigas para fazer um novo mundo, e ao mandar essas cartas, as pessoas que supostamente seriam conhecedoras desse conteúdo, dessas cartas, estão descobrindo que não conheciam. É, mais ou menos isso. Né? Eu também notei isso, sabe? Eu estava lendo aí os comentários a respeito das mensagens, na verdade da série, e percebi que as pessoas sacaram essa lente aí que você acabou de falar. Elas perceberam que, à medida que você vai escrevendo e atualizando as cartas, há uma leitura aí que atravessa esses sermões. É uma leitura que a teologia chamaria de cristocêntrica. Uhum. Ao mesmo tempo que as perguntas parecem expressar um outro Jesus, um Jesus meio estranho ao Jesus das Escrituras. E aí fica o Jesus das questões, né? O Jesus das perguntas, e o Jesus que é chave hermenêutica da série do Pastor Ed. Fala um pouquinho então pra gente sobre que Jesus é esse através do qual você lê as cartas de Paulo. Boa.
essa expressão aí é importante. Chave hermenêutica. Jesus como critério de leitura. E, na verdade, a sua pergunta é: qual Jesus? Qual Jesus? Por quê? Porque eu acho mesmo, acredito que na teologia paulina a cristologia é fundamental. Nas cartas, e por uma proximidade, as cartas da prisão, Colossenses e Efésios, por exemplo, elas são muito complementares. Jesus como cabeça do corpo, a igreja como o corpo de Cristo. Então, essa cristologia, o Cristo que tem um corpo, um Cristo que não é dissociado do corpo. Certo. E o Paulo vai falar de um Cristo que é o de Filipenses capítulo 2, o Cristo da kenosis, que mesmo ele é um Cristo tanto do capítulo 1 de Colossenses quanto do capítulo 2 de Filipenses. O Cristo do capítulo 1 de Colossenses é aquele em quem habita a plenitude da divindade, é antes de todas as coisas foram feitas nele, para ele, são sustentadas por ele. Esse é o Cristo de Colossenses 1, que é o Cristo que ocupa todo o universo. É o Cristo de Efésios, que é a plenitude daquele que é tudo em todos. Mas aí chega em Filipenses 2, é um Cristo que se esvazia e que se faz homem e servo. E aí vem o apóstolo Paulo dizer que esse Cristo esvaziado, que está no corpo, e ele apresenta a igreja como corpo de Cristo. Lá em Coríntios, por exemplo, a igreja é o corpo de Cristo. E ele fala desse Cristo que está no corpo, e ele mesmo, Paulo, diz: eu estou em Cristo, Cristo está em mim, eu estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim. Então, é um Cristo que, embora seja o Criador de todas as coisas, a origem de todas as coisas, a plenitude de todas as coisas e a plenitude divina, ele é um Cristo que está no corpo, inclusive no corpo dele, Paulo, no seu corpo, no meu corpo e no corpo de Cristo, que é a igreja. É esse Cristo encarnado, historificado, que eu acredito seja a chave hermenêutica das cartas de Paulo. É desse que eu estou falando. Cristo feito gente. Cristo que se fez carne, o verbo que se fez carne, Cristo feito gente. Que é o Emanuel dos evangelhos. O Deus conosco. O Deus conosco. O Deus que não vive longe lá no céu sem se importar comigo. A gente canta no nosso culto. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, mas agora ao meu lado está. Sim. Mas a gente pensa que ele está fantasmagoricamente, é um Gasparzinho aqui. Isso. É um fantasminha andando aqui. Não, está comigo, está em mim. Ou então um Cristo plus, um Cristo titã, meio... Um Cristo super-humano. com super mega poderes. Um Cristo isso? Que eu digo o seguinte, que Cristo, ele, ao encarnar, ele tira o cinturão de prerrogativas divinas e deixa lá. Ele vem puro, ele vem limpo, ele vem de cara limpa, ele vem com os mesmos recursos que Adão estava diante de Deus no jardim. Ele vem assim. E ali na tentação, em Mateus 4, é o Gênesis 3 de Jesus. Certo. Você vai comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é, você vai dar as costas para o Pai, ou você vai ficar fiel ao Pai, na dependência do Pai. Aí Jesus diz: não, eu não vou romper com o Pai, eu vou ficar fiel. E é nesse sentido que, figuradamente ou não figuradamente, ele come da árvore da vida. Né? Sim. Antes de desobedecer a Deus, ele come da árvore da vida. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu não faço nada sem que eu veja o meu Pai fazendo. Então, olha, aqui a gente já tem Lucas capítulo 4, 18 a 21. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Jesus não faz nada sem a unção do Espírito sobre ele. E a gente tem João capítulo 5. O Filho não pode fazer nada senão aquilo que vê o Pai fazendo. É Jesus em perfeita submissão à vontade do Pai. E na cena, a gente, para complementar
essa perspectiva cristocêntrica, a gente ainda tem os escritores do Novo Testamento dizendo: e é nesse Jesus que o Pai se alegra. Esse é o Filho amado. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse aí é ouçam-no na versão de João. E na versão de João ouçam esse rapaz, não ouçam. Ou na cena da transfiguração ouçam esse rapaz. Nas duas situações, passagens, tanto né? no batismo, isso, quando Jesus é batizado, que o céu pronuncia, né? Desce o Espírito Santo sobre ele na forma corpórea de uma pomba e do céu se pronuncia: este é o meu filho amado, a ele ouvi, ouçam. E na transfiguração ele está com Moisés e Elias. Isso. A lei e os profetas. Então Deus está dizendo: ó, chegou aí, hein? É esse o Cristo, ouçam ele. Está feito. Não é um super titã. Não é um ser humano com superpoderes divinos, porque está esvaziado. Certo, eventualmente cata lá o cinturão para resolver um problema ou outro. E desculpe a expressão, se ele tivesse superpoderes divinos, ele teria roubado no jogo. Isso. Certo? Por quê? Porque os céus são os céus do Senhor e a terra Deus deu aos filhos dos homens. É o Salmo 116. Aí aparece um homem que... Aí aparece um homem com poderes divinos, digamos assim... A serpente diria: ué, se arrependeu de entregar a terra aos filhos dos homens? Sim. Por isso que Paulo em Gálatas 4 vai dizer que vindo Jesus, nascido de mulher, vindo no corpo, vindo na carne, e aí vou citar Hebreus também, que é capítulo 10 de Hebreus, que não é carta de Paulo. Aliás, ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Está uma discussão até hoje. Mas em Hebreus diz, no capítulo 10, que Deus deu a ele um corpo. Sim. Então é para marcar que é um homem, não com superpoderes. E a primeira carta de João também diz isso, né? Que aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em corpo, em carne, esse fala pelo espírito do anticristo. Exato. Tá bom. Então tem um Cristo aí. Deixa eu fazer uma perguntinha, colocar um asterisco aqui. O que significa Cristo mesmo, hein? Cristo. Cristo é a palavra grega para ungido. Certo? O ungido. Ou o equivalente de Messias. Cristo não é nome, Cristo é título. Boa. Jesus, vírgula, o Cristo. Jesus, vírgula, o Messias. Jesus, vírgula, o ungido de Deus. O escolhido de Deus, o abençoado por Deus. O Messias de Deus. O Messias de Deus. O que vincula aí o ministério de Jesus a toda uma tradição de Israel, judaica, a tradição de Israel, e não a essa figura titânica e super-humana de uma cristologia mais grega, mais ocidental, mais moderna. Do Olimpo grego. Beleza. Não. Então, pessoal, esse é o Cristo. Jesus, ele precisa ser percebido, compreendido a partir da tradição de Israel, de Moisés e os profetas. Quando Jesus ressuscitado está com os discípulos no caminho de Emaús, que eles não conseguem discerni-lo como o Cristo, como o Messias, Jesus não fala: vocês não lembram o que disse Platão? Não é isso que Jesus diz. O que Jesus diz é, percorrendo desde a lei e os profetas, tudo o que havia sido dito a respeito do Messias. Perfeito. Então é esse Jesus, né? Esse Jesus que é o grande fio condutor das leituras das cartas para o Novo Mundo. Tá bom. O Jesus daqui das perguntas é um pouquinho diferente desse. Então a gente vai ter, digamos, de certa forma, vamos lá, uma guerra de deuses aqui. Ou a guerra do Deus verdadeiro contra os ídolos da nossa contemporaneidade. E a primeira pergunta é muito interessante. Pastor, o senhor tirou Deus da sala do trono com essa pregação do último domingo? Eu falei isso, né? Que você manda o sujeito buscar a Deus na sala do trono, quando na verdade nós somos Deus presente no mundo, ou Deus está em nós e nós somos a resposta. Quando eu falei domingo, resposta para o vazio de Deus, a primeira resposta é Cristo. O mundo não está vazio de Deus porque o mundo está cheio do Cristo.
e o Cristo que está em nós. Então nós somos a resposta para o vazio de Deus. A resposta para um mundo que está perguntando sobre Deus não é Deus está na sala do trono. A resposta para um mundo que está perguntando sobre Deus é Deus está aqui, porque eu estou aqui em nome dele. O Cristo vive em mim e veio aqui e está aqui ao seu lado. Mas essa pergunta, você tirou Deus da sala do trono? A minha resposta seria não, eu não tirei, ele desceu. Ele saiu. Certo. Em Jesus, Deus faz esse movimento. Deus vem a nós. E para relacionar-se conosco, e isso talvez seja agressivo para a mentalidade grega, platônica, do mundo metafísico. Sim. Deus se relaciona conosco saindo desse lugar aí e vindo. No Velho Testamento a gente tem as chamadas teofanias. A gente tem o seguinte, Gênesis 18, é muito interessante. A narrativa bíblica diz assim, que Deus ouviu falar que estava acontecendo uma coisa aqui. Ele falou, deixa eu descer para ver o que está acontecendo. Então Deus está sempre vindo. Deus está sempre vindo. E em Jesus ele vem mesmo, vem e se faz um de nós. Então a minha resposta seria, não, eu não tirei Deus da sala do trono. Foi Deus quem veio na pessoa de Jesus. Deus escolheu sair da sala do trono e vir até nós. Porque se ele tivesse ficado lá, o Paulo diz, escrevendo a Timóteo, capítulo 6, Deus habita em luz inacessível. Se Deus não tivesse saído da sala do trono, nós dele não teríamos conhecimento. Salmo 115. As nações te perguntam onde está o seu Deus. Esse desespero assim de nações idolátricas que querem alguma imagem, algum lugar e tal. Vai ver, essa sala do trono também tem a ver com essa... Então, mas foi bom você citar o Salmo 115. Por quê? Porque eu também tenho um outro sermão bem antigo, que o título do meu sermão é Onde está Deus? E aí eu dou 4 respostas. É correto dizer que Deus está no céu, na sala do trono. É correto, porque no céu está o nosso Deus. Isso. Salmo 115. No céu está o nosso Deus. Jesus nos ensina a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus. O Pai está no céu. Então é correto dizer. Segundo, é correto dizer então que Deus está lá em cima. Sim. Né? Segundo, é correto dizer que Deus está lá fora. Fora da realidade criada. Deus não é mais um dos elementos do mundo existente. É isso que a teologia fala, que Deus é transcendente. Então Deus está fora da sua criação e a criação está dentro dele, digamos assim. Então é correto dizer que Deus está lá em cima, Deus está lá fora. É correto dizer que Deus está dentro. Sim. Porque o Espírito habita em mim. Em nós. Cristo vive em mim. Então Deus está dentro de nós. Certo? O Santo Agostinho dizia que Deus me é mais íntimo do que eu a mim mesmo. Então é correto dizer Deus está lá em cima, Deus está lá fora, Deus está aqui dentro. Mas também é correto dizer, como na primeira carta de João, capítulo 4, que Deus está no meio, entre mim e você, nas relações de amor. Porque ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus está no meio de nós. Então Deus está aqui entre. Agora, de que relação de Deus eu tenho falado nas cartas para o Novo Mundo, e a partir de uma leitura da Cristologia paulina, eu estou falando desse Deus que está em mim, desse Deus que habita em mim, desse Cristo que vive em mim. Eu não estou falando do Deus que está lá na sala do trono, não estou falando do Deus transcendente que está fora da sua criação, não estou falando desse Deus que está entre, eu estou falando de que Ele está em mim, o Cristo em mim, que é uma expressão paulina. Estar em Cristo e Cristo estar em nós. É disso Cristo que eu em estou falando. nós, a esperança da glória. Cristo é Colossenses Outra 1, expressão 26 de e Paulo. 27. Sim. O mistério que esteve oculto e agora foi revelado. Sim. Cristo está em nós. Você criou um conceito domingo que esse cenário aqui nos ajuda a demonstrar, né? O extramundo
E um outro conceito interessante foi o conceito de microgestão. Sim. Eles aparecem muito nas perguntas. Aqui eu poderia ler pelo menos umas 10 perguntas que trabalham com essa ideia. Bom, então nós não estamos falando desse Deus que joga com a humanidade, como, por exemplo, sei lá, eu vou escolher aqui Goiânia, no Brasil, e vou mandar uma queimada lá no Pantanal para castigar, sei lá, para castigar Brasília, castigar Cuiabá, castigar aqui o centro-oeste brasileiro. Não, não é isso, né? Vou jogar aqui do lado de fora, vou escolher um ponto e vou fincar uma catástrofe, extramundo. Aí você falou, e ele não faz essa posição para fazer microgestão. O que é isso? A maioria das perguntas tem a ver com isso. Pastor, então Deus não faz microgestão da nossa vida? Então como se dá essa relação de Deus com a gente? Por exemplo, por que eu devo orar? Por que eu deveria orar se Deus não está controlando aí os climas, os movimentos, os desejos, os interesses? Por que eu deveria orar, por exemplo? As pessoas estão preocupadas com esse negócio de Deus não fazer a microgestão. Microgestão. Elas estão preocupadas, sinceramente preocupadas. E elas envolvem a microgestão a tudo, ao trabalho, à cura, à oração. Parece que quando você desestabilizou essa imagem, né, esse negócio de Deus estar, sei lá, mexendo com os currículos lá na América do Norte, as pessoas ficaram preocupadas de perder uma espécie de suporte transcendental para o cotidiano delas, sabe? Uhum. Uma vez você falou numa série antiga também sobre isso, sobre imaginar um Deus que é vantagem competitiva nas lutas do cotidiano. O pessoal está preocupado com isso, então gostaria de te dar a oportunidade aí de falar mais sobre esse lance da microgestão. Microgestão. O que eu entendo de microgestão? Essa ideia do Deus extramundo, lá na sala do trono, em algum lugar, recebendo as nossas orações e despachando. Sim, beleza. Tá? Deus está lá em algum lugar. Aí a gente ora dizendo, Deus, amanhã eu vou ter uma entrevista de emprego. Dá uma força, abençoa. Né? Aí eu já tomo posse pela fé da vaga que é minha. Aí eu pergunto, bom, o que isso significa mesmo? Que Deus vai, na hora da entrevista, falar para o entrevistador, contrata esse. Ou microgestão, como se Deus estivesse lá na sala do trono, decidindo quem vai ter uma doença e quem não vai ter uma doença. Deus diz assim, olha, dá um câncer para esse, tira o emprego daquele, faz aquele ali se reconciliar. Esse aqui não reconcilia esse casal não, que tem pouca oração aí. Tem que ter mais gente orando, senão eu não vou promover reconciliação de ninguém aí. Ou então, essa senhora aqui no corredor está orando para Deus curar o seu filho que está hospitalizado. Ah, tem pouca fé, ajoelhou, mas tem pouca fé. Não vou curar esse menino, não. Ou então, não merece, não deu dízimo. Essa doença aí é gafanhoto. Essa ideia desse Deus é estranha às páginas da Bíblia Sagrada. Esse tipo de oração para Deus abençoar as nossas questões cotidianas, Jesus diz que quem faz esse tipo de oração é o pagão. Ele diz, não ande preocupado com o que vai comer, com o que vai beber. Não ande preocupado com a sua vida. Porque o Pai de vocês, o nosso Pai Celestial, sabe o que vocês precisam. Ele cuida de passarinhos e de flores. Quem fica fazendo esse tipo de pedido para Deus fazer a microgestão, administrar detalhes, arredondar ocorrências, são os pagãos, são os deuses deles que funcionam com essa lógica. Não é essa a nossa relação com o nosso Deus. O nosso Deus é um Pai amoroso que cuida de nós o tempo todo. Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Deus não está parado. Deus não está sentado na sala do trono de braço cruzado, esperando a gente incomodar Ele com a nossa oração, com o nosso jejum, com a nossa corrente da fé.
Não é assim que Deus está sustentando o mundo com o seu amor e o mundo está na palma da mão de Deus. Isso é Hebreus capítulo 1, de 1 a 3. O mundo está sendo sustentado por Deus. Agora, nós estamos aqui dentro desse mundo e Deus veio aqui, o Espírito foi derramado sobre nós. E veja que eu não encontro na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, experiências de oração pedindo as coisas que são pedidas nos nossos cultos de oração de igreja. Opa. Não encontro. Você pega todas as orações do apóstolo Paulo, que seria uma boa série, a próxima. Próxima série poderia ser as orações de Paulo. Toda a carta de Paulo tem orações de Paulo. Pega a carta, as orações que ele faz na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus, em toda sabedoria, para conhecer a Deus. E mesmo na carta aos Filipenses, a única vez talvez que ele dá que ele é condescendente com a nossa fraqueza, ele diz o seguinte: olha, não ande ansioso por coisa alguma, ore, e a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente. Não é orar para Deus vir aqui mexer os pauzinhos, é orar para o seu coração se alinhar com o coração de Deus. É a paz de Deus que excede todo entendimento, que é a resposta à oração. E a oração é motivada pelo quê? Pela nossa ansiedade. Porque eu vou dizer assim: ah, Deus, o Senhor não está cuidando da minha vida, eu vim aqui pedir para o Senhor cuidar melhor. Aí Deus diz assim: desculpa aí, eu estava meio desatento cuidando do Oriente Médio, não deu para cuidar de você. Na verdade, quando eu me aproximo de Deus em oração, eu digo assim: Senhor, eu estou aflito, eu estou angustiado. E Deus diz assim: eu te amo, eu estou cuidando. O que é possível ser feito será. Esquece, não pensa nisso. Vive a sua vida aí em resposta digna. Mas não vem me pedir para resolver as coisas aí, porque é você que vai ter que resolver. Foi ou não? Então Deus não faz microgestão do mundo, não nesse sentido. Fica distribuindo, despachando. Pensando a partir de Mateus, então, ele derrama chuva sobre justos e injustos. Mateus 5. Cria condições de vida igual a todos os seres humanos e a toda a humanidade. Sobre essas condições de vida, todos nós vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17. Certo? Vivemos, nos movemos Nele e existimos. somos, nos movemos e existimos. Em Deus, na gratuidade dele ou na graça dele. Não faz microgestão? Tá, e como é que a gente lida então? Porque tem pelo menos umas 3 perguntas aqui nessa direção. Mas e os nossos pecados em relação a esse Deus que não faz mais microgestão? Então, como é que fica assim? Eu oro pelos meus pecados, não oro pelos meus pecados? Se Deus não faz microgestão da vida? O pessoal está preocupado assim, como organizar a mente deles em relação aos pecados. Vamos pensar assim nos micropecados, nos pecados do cotidiano. Deus não está administrando isso, Deus não está atento a isso, sabe? Eu não entendi direito essa pergunta, mas talvez seja, já que Cristo vive em nós, então a gente não peca mais? Porque quando eu estou dizendo que Deus não faz a microgestão, eu estou dizendo, olha, Deus habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, e através de mim Ele age. Essa é a grande revelação do Evangelho. Bom, então se Cristo está em mim, eu não peco mais? É isso? Talvez seja isso. Uma delas diz assim, Por que eu peco se Cristo está em mim? Se assim como... a Tatiana escreveu assim: se assim como em Jesus Deus está em nós em sua plenitude, por que pecamos? Tá, se Deus está em mim,
Se o Espírito habita em mim, se Cristo vive em mim, se eu estou crucificado com Cristo, Pronto. se eu sou Cristo no mundo e se eu sou Deus presente no mundo, por que eu peco? Boa. Por causa de 1 de João 3, 2. Quando João diz assim, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto tudo aquilo que havemos de ser. O Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizer o seguinte, que a criação geme, nós gememos, aguardando a redenção do nosso corpo mortal. O que ele está dizendo é que nós ainda não estamos completamente redimidos. E ele diz que nós já recebemos os primeiros frutos da nossa redenção, que é o Espírito Santo que vive em nós. E essa é uma das outras chaves do Paulo, que é, não entristeça o Espírito, não extingua o Espírito, deixe-se encher pelo Espírito, deixe-se controlar pelo Espírito. Não viva na carne, mas viva no Espírito. É Gálatas capítulo 5, 16. Eu citei Efésios capítulo 4. Agora citei Efésios capítulo 5, 18. Encha-se do Espírito, ou deixe-se encher e deixe-se controlar pelo Espírito. Gálatas 5, 16 em diante. As obras da carne e o fruto do Espírito. Não dê lugar à carne, mas renda-se ao Espírito, para que o Espírito de Deus produza fruto em você. Então nós vivemos essa tensão entre aquilo que Deus já fez por nós, já nos adotou como filhos, já nos redimiu com o sangue de Jesus, já nos perdoou a nossa rebeldia, já nos selou com o Espírito Santo da promessa, já derramou o seu Espírito Santo sobre nós, já nos adotou na família, mas ainda não estamos completamente redimidos. E nós vivemos a tensão entre o já e o ainda não. É por isso que, embora o Espírito Santo viva em mim, eu ainda peco. E é isso que faz o Paulo gritar de maneira agônica. Miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu faço. Quem me livrará desse corpo mortal? É isso que ele está aguardando. A redenção, a plenitude da redenção, que é a redenção da nossa dimensão de mortalidade. Quando, Coríntios capítulo 15, o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Quando o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. É o corpo da ressurreição. Boa. Então nós vivemos a tensão entre o já e o ainda não. Tá aí um bom motivo para orar, né? Tá aí um bom motivo para orar. Orar para render-se ao Espírito. Orar para submeter-se ao Espírito. Orar para discernir a voz do Espírito. Aliás, olha, o padre José Comblan, ele tem uma expressão muito linda. Ele diz que é na oração que nós distinguimos os nossos desejos dos desejos de Deus. Olha aí. É na oração que nós distinguimos a nossa voz e as vozes que nos povoam da voz de Deus. Jesus não disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz? Então, há muito que orar, além de pedir a Deus para resolver os detalhes da nossa vida. O James Houston fala que a oração é uma experiência de amizade com Deus, de intimidade com Deus. Boa. Bom, eu percebo aqui nas perguntas também uma tendência sobre a qual você tem falado também ultimamente, que é a ideia de citar versículos bíblicos aleatórios, ligar uma espécie de uma máquina assim randômica de versículo bíblico, para tentar resolver essas questões aí da soberania de Deus, do governo de Deus no mundo. E tem um grupo de perguntas aqui assim, pastor, mas tem o texto de Lucas tal, e tem o texto de Eclesiastes 3. Enfim, tem uma galera aqui dizendo assim, olha, é possível catar uns textos na Bíblia para tentar defender essa ideia da microgestão. O que você diria desse método, assim, de randomizar, quase roleta russa de texto? É o que eu chamo da hermenêutica versiculista, da leitura da Bíblia versiculista.
sem entender o todo da Escritura. Quer ver um texto interessante? Que eu estou dizendo, você não fica orando pedindo coisa para Deus. Aí a pessoa diz assim, aí Mateus 7, que diz, batei, abrir-se-vos-á, quem pede, recebe, quem bate a porta se abrirá e tal. Aí a gente vai para Lucas, capítulo 13, capítulo 11. Capítulo 11, Lucas capítulo 11. Vocês que são maus, dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àquele que pedir. Não é dará uma vaga no estacionamento, dará um dia de sol para o piquenique. Não, é dará o Espírito Santo. É essa experiência com Deus que a oração nos leva. Não é da microgestão. Agora, Eclesiastes 3 há um propósito para tudo, há um tempo para cada propósito. Bom, a gente pode ler isso pelo menos de duas maneiras. Como se Deus estivesse dizendo, agora eu quero todo mundo chorando. Agora eu quero todo mundo rindo. Agora eu quero todo mundo... Ou você ler Eclesiastes 3, que me parece que é a leitura de Salomão, ou do sábio que escreveu, perceber que a vida tem ciclos. A vida tem estação própria para plantar, estação própria para colher. Respeitar os ciclos da vida, é isso que é. Existe alguma coisa que você só pode fazer na sua vida, dos anjos, se você é recém-casado. Agora você não é mais recém-casado, agora você tem a Laurinha. Então tem coisas da sua vida, você, a Jéssica e a Laurinha, que você só vai poder viver nesse kairós da sua vida. Sim. Então Deus tem propósitos nesse tempo da sua vida. Porque quando você tiver a graça de ter a sua filha criada, casada, que nem eu tenho a Fernanda, o Tiago e tenho a Valentina, agora eu tenho outro kairós da minha vida. Então tem coisas que eu nunca vivi antes e que eu estou vivendo agora e que eu tenho que viver agora. É isso que a Bíblia está dizendo. Por exemplo, Salmo 139, que todos os meus dias estão escritos. Nenhum cabelo cai da sua cabeça sem que Deus saiba. Não é Deus quem decide quantos cabelos vão cair da minha cabeça. Depende de como eu me alimento, depende do meu metabolismo, da minha bagagem genética, depende das minhas horas de sono, depende da poluição da minha cidade, depende de um monte de coisa se vai cair cabelo da minha cabeça ou não. Não é que Deus fica dizendo aí, cai 3 hoje, cai 5 amanhã. Vê só, a interpretação da Bíblia cria uma série de problemas, né, no cotidiano das pessoas. Elas leem, elas interpretam de certa forma, e aquilo acaba virando um sofrimento para elas. Tem um grupo de perguntas aqui que tem a ver com isso. Pessoas que passaram muito tempo interpretando a Bíblia de certa forma, esses textos, por exemplo, e isso acabou gerando muito sofrimento para elas. Por exemplo, a Dalila pergunta aqui, como nos libertar então dos traumas que sempre tivemos a respeito de um Deus, ou punitivo, ou microgestor, sabe? Ou excessivamente contabilista, uma coisa acaba virando uma experiência, eu sinto assim, acaba virando uma experiência meio paranoica, muitos milindres, a vida é quase um campo minado, e esse campo minado, que pode ser até ilusório, ele foi criado a partir de uma interpretação da Bíblia. E aí aí é uma pergunta muito pastoral também, como superar? Tem um grupo de perguntas aqui que tem a ver assim, pastor, é como se ele estivesse dizendo, pastor, entendo, concordo, enxergo como isso se deu na minha vida, agora eu quero saber como é que eu vou, sabe? Eu teria várias sugestões, eu acho que eu vou pelas mais simples. E com muita solidariedade a quem fez a pergunta? Dalila. Muita solidariedade a Dalila, porque eu acho que muita gente vive opressa por uma representatividade de Deus. Teve uma época da minha vida, Duza, que eu achei que eu estava perdendo a fé. Que Deus não fazia mais sentido para mim. E eu fui falar com o meu orientador espiritual. Eu falei, eu acho que eu estou perdendo a fé. O problema é que eu tenho que pregar domingo. E o meu orientador, um homem sábio, ele disse, talvez você esteja perdendo a fé em uma imagem de Deus. Peça a Deus que refine, que se revele para você e que mostre a face dele, uma outra face dele para você. E aí eu entendi que eu tinha uma imagem de Deus que estava morrendo e uma outra imagem que estava nascendo.
E, como a Dalila falou, né, a gente aprendeu um Deus punitivo. Uhum. A gente pode aprender um outro Deus. E a gente aprende a partir das influências e dos mestres que a gente tem. Aliás, antes que eu esqueça, eu estou lembrando de 1 de João 4,18, que no amor não há medo, porque o amor lança fora o medo. Mas se você ler 1 de João 4,18, você vai ver medo do quê? Que medo é esse? Medo de pegar o coronavírus? Medo de ficar desempregado? Medo de ser assaltado? No amor de Deus, quem descansa no amor de Deus não tem medo. Medo do quê? Leia 1 de João 4,18. Não tem medo do juízo de Deus. Não tem medo do juízo de Deus. Porque ouve Deus dizendo, eu amo você, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Então, no amor de Deus não há medo. Então, voltando, eu estava falando dos mestres. Eu queria recomendar para você, Dalila, Anselm Green, Henry Nouwen, Brennan Manning, Philip Yancey, Eugene Peterson, sobre a graça de Deus, a obra do Philip Yancey sobre a graça de Deus e do Eugene Peterson sobre a graça de Deus. Paul Tournier, talvez o primeiro da lista que eu daria para você seria Paul Tournier, Culpa e Graça. Paul Tournier, Culpa e Graça. É um texto extraordinário para a gente refazer a nossa percepção de Deus. Ainda nessas perguntas... Estamos acabando já ou ainda falta muito? Não, estamos acabando aqui. Estamos indo. Estamos acabando. Eu acho que tem mais duas. Duas. Eu acho que tem uma pessoa aqui que ela... Eu não sei que relação ela pode ter feito entre essa pregação e essa questão. Mas eu acho importante elaborar isso. Eu acho que a pergunta da Dalila pode dar uma pista, não sei. Ela põe toda essa discussão em torno da questão do suicídio. E ela pergunta assim, sobre o suicídio, ir para o céu não precisa de arrependimento? Eu fiquei pensando que por ser uma pergunta aparentemente confusa em relação a essa temática que a gente está discutindo, mas pode ser que tenha uma relação. Eu acho que seria importante e possivelmente muito abençoador para Margarete você fazer uma reflexão aí sobre o suicídio. O suicídio foi o tema da semana passada. Talvez tenha ficado alguma coisa da semana passada. A pergunta é, para ir para o céu não precisa de arrependimento? Sim, mas arrependimento do quê? E segundo, o que se entende por arrependimento? A gente trata o arrependimento como um pesar por alguma coisa que eu fiz e não deveria ter feito. Não é isso arrependimento na Bíblia Sagrada. A palavra de Jesus é arrependam-se e creiam. O reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam. Ele diz assim, olha, mude a sua mente. O arrependimento, que a palavra grega é metanoia, mude a sua maneira de pensar. Mude a sua disposição de mente em relação a Deus, a você mesmo, ao mundo. Ele não está falando, eu não creio que a Bíblia esteja falando do arrependimento de eu comi demais no almoço, aí 14h eu me arrependo. Aí, eu tratei mal uma pessoa no trânsito, aí eu me arrependo logo em seguida. Não é arrependimento de pecado no varejo. Microgestão de arrependimento. Microgestão de pecado e arrependimento. Arrependimento no sentido, eu me arrependo de viver como se Deus não existisse e eu descanso a vida nas mãos de Deus. Com aspas ou sem aspas, o arrependimento eu me arrependo do pecado de Adão, que também é meu. E qual foi o pecado de Adão? Foi dizer não para Deus. Eu me arrependo de ter dito não para Deus, eu digo sim. Eu entrego a minha vida aos cuidados de Deus. Então, não é um arrependimento do um por um. A confusão talvez esteja ali em 1 de João. Eu escrevo a vocês para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem,
temos um advogado, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 de João 1,7, depois 2,2. Eu penso que essa experiência de confissão de pecado tem muito mais a ver com a restauração da nossa psique, a restauração da nossa confiança no amor de Deus, o nosso descanso, nós nos livrarmos do sentimento de culpa que nos aterroriza, que nos adoece, que nos paralisa, do que uma condição para que Deus nos leve para o céu. Não é isso que a Bíblia está chamando. A Bíblia está chamando de arrependimento na palavra de Jesus, uma entrega da vida aos cuidados de Deus. Eu me arrependo de tentar viver como se Deus não existisse, e eu me entrego aos cuidados, ao amor e à graça de Deus. É isso que é o arrependimento. Você vê que pergunta importante, né? A pessoa está diante do quadro, nem que seja mental, do suicídio, e importa para ela saber algo a respeito de uma interpretação sobre o arrependimento, sobre o pecado. Ou seja, uma interpretação, uma hermenêutica, uma leitura está associada a uma experiência tão grave da vida, né? Eu acho isso muito... É interessante, porque muito talvez forte. o raciocínio dessa irmã seja o seguinte: o suicídio não é um pecado, e se eu cometo esse pecado e morro, eu não me arrependo, porque eu estou morta. Sim. Então Deus vai me punir. Uhum. E sabe o que é cruel disso? Eu digo para você, Duza, e digo também para você que está acompanhando, é que infelizmente muitas pessoas, pela ameaça do inferno pós-suicídio, não cometem o suicídio. Uhum. Então essa fala de que se você se suicidar, você vai para o inferno, esse medo de ir para o inferno contém a pessoa. E é cruel porque é um motivo errado, mas que dá certo. Sim. Que evita o suicídio, né? A descoberta do amor de Deus é que deve nos sustentar na vida. E assim, Deus não nos perdoa pecados no varejo, um por um. Em Cristo Jesus, o sangue de Jesus nos cobre, e os nossos pecados estão perdoados do primeiro ao último, e o último pode ser o suicídio. Esse último pecado está coberto no sangue, que nos purifica de todo o pecado, né? Então, isso é muito cruel da nossa lógica religiosa. Agora veja, imagina que eu não me suicido por medo do inferno. Ou seja, eu vivo a minha vida orientada pelo medo. Ou, como diria João, cativa ao medo. Ou cativa a uma ideia do juízo. Talvez seja esse próprio medo que esteja tornando a minha vida insuportável, e por causa disso eu queira Pode ser, me suicidar. pode ser, como disse o pregador, tem gente que tira a alma do inferno, mas não tira o inferno da alma, e fica infernalmente salva. Pessoas que estão infernalmente salvas. Desesperada para acabar esse inferno da salvação. Para acabar esse inferno aqui, né? Então, eu oro por você e por vocês e por todos nós, que nós tenhamos uma experiência com o amor de Deus que nos livra e nos liberta do medo. Mestre, eu acho que foi, hein? Foi? Acho que foi. Cobrimos aqui uma multidão de pecados, uma multidão de perguntas. E o fecho? E o fecho? Como é que a gente fecha essa conversa? Não sei, hein? Acho que você vai ter que assumir essa aí. Eu tenho uma ideia. Parte do que a gente conversou antes. Ouvindo essas perguntas, essas lógicas, microgestão, então como é que Deus age no mundo? Deus age no mundo através do Espírito Santo que habita em nós, né? Jesus disse que nós faríamos as obras que Ele fazia. Essas perguntas aí, do tipo, então como é que Deus interfere no mundo? Como é que Deus faz milagres? Sim. Não tem milagre, então? Como é que Deus age no mundo? A resposta da Bíblia está dada através de nós. O Espírito que habita em nós. O Paulo vai chamar isso de dons espirituais.
O Paulo vai chamar isso de manifestação do Espírito, Coríntios 12, dom de curar, o dom de conhecimento e tal. Mas você sabe o que eu acho que o pessoal pensa? Que o dom de curar é esse dom dentro da tradição religiosa, especialmente evangélica, pentecostal, carismática, Sim. que você está doente, eu vou lá, unjo você com óleo, ponho a mão, tá, e você está curado. Por que o dom de curar não pode ser da medicina? Boa. Por que o dom de conhecimento não pode ser da ciência? Por que não pode ser o dom de ensinar, o dom de presidir, o dom de repartir? Não são as múltiplas competências humanas que foram potencializadas a partir da ressurreição de Jesus. Isso eu aprendi que, vamos imaginar, o período bíblico, ele tem aproximadamente 4.000 anos até Jesus, e de Jesus para cá 2.000 anos, correto? Sim. Eu te pergunto, qual era o meio de transporte mais avançado do tempo de Abraão? Carroça. Uma carrocinha de Carroça. burro. E qual era o meio de transporte mais avançado no tempo de Jesus, quase 4.000 anos depois? Uma diligênciazinha, 2 burros. Carroça. Então, em 4.000 anos, a gente andou de carroça. Depois da ressurreição, quando Jesus disse, olha, obras maiores do que as que eu faço, vocês vão fazer, porque o Espírito Santo virá sobre vocês, do mesmo jeito que estava sobre mim, ele vai ser derramado sobre vocês. Em 2.000 anos, nós saímos da carroça. Inventamos vacina, prótese. Sabe qual é o maior exemplo que eu gosto de dar sempre? Cirurgia cardíaca intrauterina. Sim. O Absurdo. médico vai lá, abre a mãe, abre o nenê, vai no coraçãozinho do nenê, corrige. Assustador, milagroso. É milagroso. Por que isso não é milagre? É. Por que isso não é o sopro do Espírito Santo sobre a humanidade? E por que isso não é o poder da ressurreição agindo na história humana? E essas perguntas me levam à seguinte ideia, Duza. Que eu acho que tem um pessoal que acredita que o Deus bíblico é só o mais poderoso de todos os outros deuses. Funciona igual, Mas age funciona igual. Aham. Está lá em algum lugar no Olimpo, que o nosso Olimpo chama Sala do Trono, certo? Então ele está lá no nosso Olimpo, chamado Sala do Trono, fazendo e acontecendo aqui embaixo. O nosso Hércules chama Jesus. O nosso Hércules chama Jesus e por aí vai. O que a gente tem que entender é que o Evangelho é uma revelação de um Deus singular, que antes de mim nenhum Deus existiu, nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum outro haverá. O Evangelho, a Bíblia, a tradição bíblica revela um Deus diante do qual todos os outros são ídolos. Sim. E não é que ele é mais poderoso, ele é diferente, inigualável, incomparável. E a grande revelação do Evangelho é que Deus, esse que está na sala do trono, nós já falamos sobre isso, eu não estou dizendo que não existe, que não está, porque não vamos dizer que eu sou um herege plus. O que o Evangelho revela é que esse Deus, ele veio viver em nós, na pessoa do Espírito Santo, e é toda essa linguagem do Paulo que Cristo vive em nós. E se Cristo é a resposta para um mundo que se imaginava vazio de Deus, o Cristo que vive em nós é a resposta de hoje para um mundo que está perguntando onde está Deus. É importante que a igreja de Jesus, não as multiforme expressões religiosas. Não, a igreja de Jesus, o corpo vivo de Cristo, místico de Cristo, esse corpo de Cristo, seja presença de Jesus no mundo, e é através destes homens e mulheres que Deus está presente no mundo. Era isso que eu queria dizer. Amém. Eu tentei dizer domingo, e se eu não conseguir domingo, eu disse mais aqui. Amém. Amém. Então, eu me despeço de você hoje, orando a Deus para que o Espírito de Deus ilumine o seu entendimento. E eu, na verdade, me despeço de você
fazendo minhas as palavras de Paulo, apóstolo, a Timóteo, seu filho na fé. Ele diz assim, ó, na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2, no versículo 7, o Paulo diz assim: reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. É assim que eu me despeço de você. Reflita no que você ouviu e peça para o Senhor dar a você entendimento. Porque essa foi a oração do Duza quando nós começamos a nossa conversa. Que nós pudéssemos ouvir a voz de Jesus e que nenhuma outra voz fosse ouvida senão a de Jesus. Então, tudo que você ouviu de nós, reflita e peça a Jesus que lhe dê entendimento. E eu queria deixar uma lição de casa para você, para ajudar nesse seu processo de reflexão. Uma folha, aqui. O que eu ainda não entendi direito. Tenta colocar em palavras e escreve. Ainda não está claro para mim. A primeira parte é o que ainda não está claro. E você diz assim: Senhor, aqui está o que não está claro. Dá-me entendimento. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Então coloca o que ainda não está claro. Vira a página e coloca o que eu entendi pela primeira vez. Que luz se acendeu para mim. Que transformação de entendimento eu tive agora. Ou eu tive nessa reflexão e nesta compreensão bíblica. Escreva. Se mudou alguma coisa na sua compreensão. Então, primeiro verso da folha, o que não está claro. Peça a Deus que Ele lhe dê entendimento. Vira. O que eu ressignifiquei? O que eu entendi pela primeira vez? O que iluminou para mim? Registre. Coloca isso diante de Deus. E se tem gente com você, conversem a respeito dessas coisas. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Obrigado, Duza. Eu que agradeço. Deus abençoe você. Abençoe a sua casa. Um beijo. Até quinta-feira, se Deus quiser.